Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades e continuando nas parábolas de Jesus, hoje nós veremos mais uma dessas parábolas. Essa parábola que nós veremos hoje, ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, versos de 14 a 30, chamado a parábola dos talentos. Eu quero ler apenas o início dessa parábola e ela diz o seguinte, Mateus 25, a partir do verso 14. Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus talentos. A um, 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu. O texto vai nos dizer que esse homem partiu e depois de determinado tempo ele voltou. Aquele que tinha recebido 5 talentos, ele chegou e disse, Senhor, está aqui. O Senhor me confiou 5, eu trabalhei e ganhei mais 5. Está aqui, 10 talentos. O Senhor disse, servo bom e fiel, entra para o meu reino e tenha parte comigo. Segundo chegou e disse, Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Eu trabalhei e aqui estão mais 2, 4 talentos. Ele disse, servo bom e fiel, entra no meu reino. Note o seguinte, os 2 dobraram o capital que eles tinham recebido. E o terceiro chegou e falou, Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem mau, um homem cruel, que semeia onde não colheu. Por isso eu fiquei com medo, escondi o talento. Está aqui. Aí o Senhor falou, mas você é um irresponsável. Você poderia ter colocado no banco e teria pelo menos um jurinho. Servo mau, infiel. Pegou o talento dele e falou, entrega aquele que tem mais, ao que tem será dado. E lançou ele no lugar onde há choro e ranger de dentes. É interessante notarmos que nessa parábola, quando Jesus está falando de talento, ele não está falando de dons, ele está falando de dinheiro. O talento aqui é uma moeda. Jesus está falando exatamente sobre isso, de moeda. Mas nós podemos fazer também a interpretação que essas moedas são talentos, são dons, são capacidades que o Senhor nos confia. E uma coisa me chama muita atenção, o texto diz que o Senhor não é infiel, o Senhor não é cruel, o Senhor não é injusto. Ele entregou para um 5 talentos, para outro 2 talentos e para outro 1 talento. A cada um segundo a sua capacidade. Nada é mais injusto do que, nada é mais desigual do que tratar com igualdade os desiguais. Tem pessoas que têm maior capacidade, então precisa ser confiado a ela mais coisas. E foi exatamente isso que o Senhor fez. E ficou provado, o que recebeu 5, trabalhou e ganhou mais 5, dobrou o capital. O que ganhou 2, trabalhou e dobrou o capital. O que ganhou 1, não trabalhou, ele simplesmente não fez nada. E deve ser aquele camarada que ficava reclamando, né? Mas por que o outro ganhou 5? Mas por que ele não entregou 2 para aquele? Porque só 1 para mim. É segundo a capacidade. Deus nos conhece. Deus não nos trata segundo a meritocracia. Nada disso. A meritocracia é um pecado dos homens, que acha que as pessoas valem o que elas produzem. Mas Deus nos conhece. Ele sabe aquilo em que nós somos capazes. Ele não pede de nós nada além daquilo que nós conseguimos fazer. E é isso que a parábola nos ensina. Essa parábola nos ensina que qualquer servo de Deus, todo servo de Deus, recebeu pelo menos um dom, um talento. Não existe uma pessoa que não possa fazer nada. Existem pessoas que, na preguiça, na vontade de não fazer nada, eles escondem o talento que eles receberam, mas eles receberam. Todo ser humano pode contribuir com alguma coisa. Existe uma frase, alguém já disse, que ninguém é tão pobre que não possa doar nada, e ninguém é tão rico que não tenha nada a receber. A vida é assim, todos nós recebemos um talento. E é interessante vermos que no contexto de igreja, no contexto cristão, nós temos os dons. Paulo fala lá de 24, outros falam 25, outros falam 26 dons. Mas na lista dos dons, todos nós recebemos algum dom. Pena que as pessoas querem sempre buscar o mesmo dom. E o mais interessante é que quando Paulo fala lá em 1 Coríntios, buscai com zelo os melhores dons, ele não está falando para o indivíduo, ele está falando para a igreja. A igreja deve buscar, mas os dons são dados às pessoas.
Os dons Deus dá a cada um, segundo a necessidade do corpo. O ensino básico desta parábola dos talentos é que cada crente é dotado de dons diferentes quanto à sua habilidade e que esses dons devem ser postos a serviço da obra e do reino de Deus. No reino de Deus é esperado que cada um empregue plenamente os dons que recebeu. No reino de Deus não há lugar para zangões e para abelhas operárias. No reino das abelhas, os zangões só fertilizam, enquanto que as operárias trabalham. Então, no reino de Deus, todos devem trabalhar, todos devem fazer. Que nós possamos aprender com essa parábola, a entendermos que recebemos dons e trabalharmos honrando os dons que recebemos. E se você recebeu pouco, prepare-se mais, é a sua capacidade. Deus age assim. Que Deus nos abençoe, tenha um ótimo final de semana. Voltamos com pequenos textos na segunda-feira. Nesse domingo, na igreja, temos culto pela manhã, às 10, e o culto à noite, às 19, que será também transmitido pelo nosso chat. Espero vocês no culto de domingo ou na segunda-feira. Fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Aquele abraço.